Um arquivo por episódio. Este é o projeto maior, base no original em alemão. Uhum. Seguimos nossa leitura por trechos. E, para o nosso mergulho de hoje, eu queria começar propondo uma situação que, é super comum. Certo. Se bater aquela culpa no meio da tarde em quem nos ouve, sabe? Por não estar produzindo o suficiente, Nossa, clássico. né? Ou se rolar aquela sensação pesada de que o nosso valor pessoal tá, totalmente amarrado ao nosso sucesso na carreira. Bom, saibam que a raiz psicológica disso não é só uma invenção maldosa do mercado corporativo moderno. Definitivamente não é. Pois é. Grande parte dessa nossa neurose coletiva com a produtividade pode ir direto para a conta de um monge lá do século XVI que decidiu ser um pouquinho criativo demais na hora de traduzir uma única palavra da Bíblia. Uma única palavra é impressionante. É bizarro. Então, o nosso foco hoje é o trecho intitulado I das Problema. 3 Luthersberufskonzeption. Aufgabe der Untersuchung. Uhum. Ou, numa tradução funcional e bem direta, o problema. 3. A concepção de vocação de Lutero. Tarefa da investigação. É mais um passo bem denso na obra clássica do Max Weber. E bota denso nisso. Sim. E a nossa grande missão hoje é entender como uma escolha linguística, super simples, alterou o tecido da realidade e pavimentou todo o caminho para a cultura em que a gente vive hoje. O que é fascinante aqui é que Weber, logo de cara, nos puxa para fora da economia pura. Ele deixa muito claro, e de forma magistral, que a gente não está analisando o surgimento de contratos legais ou o desenvolvimento de rotas comerciais, sabe? Uhum. Não é sobre a invenção da contabilidade de dupla entrada ou algo do tipo. Exato. O que o Weber faz neste trecho é nos pegar pela mão e nos levar até a raiz teológica profunda de como nós, no Ocidente, passamos a enxergar o nosso dever no mundo material. É uma viagem na mentalidade, né? Totalmente. É uma investigação rigorosa sobre as ideias abstratas, as crenças e aquelas angústias espirituais que, no fim das contas, formataram a nossa psicologia em relação ao trabalho. E de uma maneira que, nenhuma outra civilização tinha feito antes. Nenhuma. É algo inédito. Certo, vamos desempacotar isso porque o texto começa de um jeito muito inusitado para um livro que é tão famoso sobre o espírito do capitalismo. Sim, ele começa falando de filologia. Pois é, ele começa falando sobre tradução. O Weber dedica um espaço enorme para analisar o surgimento de um conceito inédito a partir de uma palavra alemã específica, a palavra Beruf. Beruf, isso. E o seu equivalente na língua inglesa, calling. Exato. E aí a pergunta que fica para nossa audiência é: como uma discussão linguística de tradução se torna o gatilho para uma revolução econômica global? Então, para entender esse gatilho, a gente precisa olhar para a mecânica de como a linguagem molda o que a gente sequer consegue pensar. A tradução funcional para Beruf, ou calling, seria algo bem próximo de vocação ou profissão, mas carregando uma conotação inconfundível, que é a ideia de uma tarefa, um propósito específico que foi designado por Deus a um indivíduo. Um chamado literal, né? Exatamente. E aqui o Weber faz um levantamento histórico exaustivo, página após página, para provar um ponto crucial. Ele demonstra que os povos predominantemente católicos e também as civilizações da Antiguidade Clássica... Sim, os gregos, os romanos. Esses povos simplesmente não possuíam nos idiomas deles uma palavra com essa coloração religiosa específica para descrever o trabalho secular cotidiano. Peraí, então quer dizer que antes disso... um ferreiro que ficava batendo martelo o dia inteiro, ou, um camponês arando a terra, eles eram vistos moralmente da mesma forma que a gente vê alguém bebendo um copo d'água ou varrendo a casa? Basicamente. Apenas uma necessidade mundana, sem nenhum ponto extra espiritual atrelado àquilo. Exatamente. O trabalho mundano era super fundamental para a sobrevivência, claro. Mas era só isso. Mundano. Uma labuta. Muitas vezes era vista até como uma consequência do pecado original. O castigo lá no Éden, sabe? Nossa, o suor do seu rosto e tudo mais. Isso. E a grande surpresa histórica que o Weber apresenta pra gente é que essa palavra, Beruf,
com esse sentido quase místico de chamado divino para o trabalho diário, não surgiu organicamente de um suposto espírito ancestral do povo germânico. Não foi uma evolução natural da língua. Não foi. Ela nasceu de um ato de interpretação. Ela surgiu bem ali, durante a tradução da Bíblia para o alemão feita por Martinho Lutero. Caramba! Mais especificamente, numa passagem do livro de Jesus Sirac, que também é conhecido como Eclesiástico. O conceito nasceu da mente do tradutor. Olha, isso muda completamente a perspectiva das coisas. É como se, digamos, alguém hoje estivesse traduzindo um manuscrito super antigo e, ao dar de cara com a palavra trabalho, resolvesse usar uma licença poética. E aí a pessoa cria um termo novo que signifique, sei lá, missão sagrada de escritório. É uma ótima analogia. E essa invenção linguística fosse tão absurda e tão persuasiva que fizesse continentes inteiros acreditarem que preencher planilhas das 9 às 5 é uma ordem literal do cosmos? É exatamente isso que aconteceu. Mas como uma palavra recém-inventada, com um sentido tão específico assim, ganha tração e se espalha tão rápido pela linguagem secular de todos os povos protestantes? É que ela ganhou tração porque não era só uma palavrinha bonitinha, sabe? Ela encapsulava uma mudança teológica tectônica que estava prestes a explodir toda a estrutura da sociedade europeia. O timing foi perfeito. Foi perfeito. E isso nos leva à revolução do trabalho cotidiano que o Weber detalha. Porque para entender a força de Beruf, a gente precisa entender a quebra monumental com o pensamento católico medieval que o Lutero estava promovendo na época. Assim, a divisão em duas categorias. Exato. Na tradição católica daquela época, a moralidade cristã era estruturada meio que em 2 andares. O texto menciona explicitamente a distinção entre os praecepta e os concilia. E como é que funcionava essa divisão na prática para o cidadão comum lá da Idade Média? Então, os praecepta eram os mandamentos básicos. Eram as regras do jogo para todo cristão comum que quisesse ser uma pessoa decente e garantir aquela salvação mínima, sabe? Tá, tipo, não matar, não roubar. Isso. Não matar, não roubar, amar ao próximo era o estritamente necessário para viver no mundo sem se condenar direto para o inferno. O pacote básico de sobrevivência espiritual. O pacote básico. Mas, por outro lado, existiam os concilia, que eram os conselhos evangélicos. E esses conselhos eram voltados para quem queria alcançar o topo da excelência moral. E como se alcançava isso? Através do ascetismo monástico. Indo para o mosteiro. Indo para o mosteiro. A lógica era muito clara. O mundo é imperfeito, é cheio de tentações. Então, se a pessoa quer agradar a Deus no nível mais alto possível, ela tem que fugir desse mundo, fazer os votos de pobreza, castidade, obediência e se trancar no mosteiro para rezar o dia todo. Fugir da confusão toda. Sim, e o dogma central das denominações protestantes, lideradas pelo Lutero, simplesmente pegou a hierarquia de 2 andares e a demoliu implacavelmente. E ao demolir essa estrutura, nossa, o impacto psicológico na população deve ter sido brutal. Foi um terremoto. Porque acompanhando o raciocínio do Weber aqui, se não tem mais o mosteiro como local da superação moral, a virtude precisa encontrar um novo palco, né? Precisamente. E esse palco passa a ser justamente o cumprimento do dever dentro das profissões seculares. A vida do sapateiro, a vida do comerciante, do agricultor. De repente, isso foi elevado ao nível mais alto que a atividade moral poderia alcançar. O trabalho secular ganhou um status religioso. Status que antes era monopólio exclusivo dos monges. A vida ali no meio da poeira do suor do mundo deixou de ser só uma concessão à nossa fraqueza humana. É uma transmutação de valores impressionante. O monastério perde completamente o seu monopólio sobre a santidade. E é super importante entender o mecanismo do porquê o Lutero fez isso. Certo. Não foi um plano econômico genial da parte dele. O Lutero passou a ver a vida monástica não só como inútil, mas como um ato de puro egoísmo. Egoísmo? Como assim? Para ele, o monge era alguém que fugia das responsabilidades para com a comunidade humana só para salvar a própria pele espiritual. Ele estava lá trancado, garantindo o dele, enquanto o resto do mundo sofria. Ah, faz sentido. Em contraste, o trabalhador que ficava no mundo
alimentando os outros, vestindo os outros. Esse sim estava exercendo o verdadeiro amor cristão na sua forma mais prática. Mas espere, eu preciso atuar um pouquinho como advogada do diabo aqui, só pra gente não simplificar demais a história. Manda. Não existia, absolutamente nenhuma valorização do trabalho antes do Lutero, porque as sociedades medievais construíram catedrais imensas, sabe? Eles mantinham guildas super complexas de artesãos. O Weber realmente defende que a ideia de valorizar o trabalho é totalmente sem precedentes. É uma ótima pergunta. E se conectarmos isso ao quadro geral da teologia medieval que o Weber discute, a distinção fica muito, muito nítida. O Weber reconhece perfeitamente que pensadores brilhantes como o Tomás de Aquino já discutiam o valor do trabalho. Uhum. A grande diferença aqui é o peso moral que é atribuído a ele. O peso moral. Isso. Para Tomás de Aquino e para a escolástica medieval, o trabalho era visto de uma forma bem naturalista. Era a parte da vida da criatura. Era moralmente indiferente, meio que semelhante a comer, beber ou dormir. Você tem que fazer pra não morrer. Exato. Uma necessidade para a manutenção da vida física e da ordem da sociedade, mas totalmente desprovida de qualquer brilho especial de salvação. Entendi. A novidade absoluta do Lutero não foi simplesmente dizer que o trabalho era bom. A grande virada foi colocar o dever profissional mundano como a única forma de agradar a Deus. A imersão total nas obrigações diárias foi o que substituiu a fuga do mundo, um modelo do monge. Nossa, o que nos leva a uma evolução muito curiosa do próprio Lutero que o texto traça. Sim, a trajetória dele é irônica. Porque até agora, para quem nos escuta, a sensação que dá é que o Lutero seria o garoto propaganda perfeito para o capitalismo de terno e gravata moderno. Total, o CEO original. Exato. Mas o Weber toma um cuidado imenso para mostrar que o Lutero iniciou a ideia, plantou a semente, mas ele estava a anos-luz de ser um capitalista. Na verdade, a visão dele sobre economia era extremamente tradicional e avessa ao lucro, né? Sem dúvida. O Weber dedica essa parte inteira da investigação para desconstruir qualquer visão anacrônica que a gente possa ter do Lutero. No início da jornada reformadora dele, a visão do Lutero sobre o trabalho ainda carregava muito dessa herança do Tomás de Aquino. Mais passiva. Isso. Porém, à medida que ele desenvolve aquela doutrina da sola fide... A salvação somente pela fé? Exatamente. Conforme ele desenvolve isso, e conforme o ódio dele ao monasticismo cresce, um monasticismo que ele chega a classificar como algo ditado pelo próprio diabo... Olha o nível. Nossa, pegou pesado. Pegou muito pesado. A visão dele muda radicalmente. O cumprimento do dever mundano se torna a expressão máxima de gratidão pela graça recebida. E tem um detalhe brilhante sobre o raciocínio inicial do Lutero. O Weber aponta que, no começo, o Lutero justificava essa importância do trabalho usando um argumento que era quase um altruísmo forçado. Sim, o argumento da divisão do trabalho. Isso. Ele dizia que a divisão do trabalho forçava o indivíduo a trabalhar para os outros. Ou seja, se um faz roupas e o outro planta o trigo, a própria necessidade material obriga os seres humanos a servirem uns aos outros. É uma interdependência obrigatória. E isso configurava para ele o amor ao próximo na prática. E o Weber nota um contraste brutal, grotesco mesmo, disso com o que viria séculos depois com pensadores como Adam Smith. Esse contraste é uma observação muito fina da mecânica social. Porque para Adam Smith e para os teóricos do capitalismo inicial, o motor da divisão do trabalho não é o amor ao próximo, de jeito nenhum. É o puro autointeresse. Aquela velha história do padeiro. Exato, é a busca do padeiro pelo próprio lucro que garante que vai ter pão na mesa da sociedade de manhã. Mas para o Lutero inicial, o trabalho ainda precisava ser embrulhado nessa justificativa teológica de servir ao irmão. Uhum. Só que até mesmo essa justificativa vai perdendo força nos escritos mais maduros dele, sabe? Dando lugar à simples constatação de que cumprir o dever mundano é a vontade direta de Deus. E ponto final. É a lei e não discute. O que nos introduz a um termo alemão que, joga um balde de água fria em qualquer ambição de crescimento econômico moderno. A palavra Schickung. Sim, Schickung. Dá para explicar pra gente? Claro. Uma tradução funcional para esse conceito luterano maduro seria a ideia de providência divina, sabe? A ordem histórica inflexível e a submissão total ao destino que foi dado por Deus. Basicamente
Deus te colocou nessa situação, então senta aí, faça o seu trabalho e não reclame. É literalmente isso. E especialmente depois dos traumas daquelas revoltas camponesas sangrentas na Alemanha, o Lutero se consolida como um tradicionalista feroz. Ele ficou com medo da desordem. Muito. Para ele, a ordem social em que uma pessoa nasceu é a exata ordem que Deus, na sua sabedoria infinita, determinou para ela. Certo. Então, se a providência divina fez alguém nascer um ferreiro, a vocação máxima, o berrufe dessa pessoa, é ser o melhor ferreiro possível e, fundamentalmente, permanecer um ferreiro. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Pensem na suprema ironia histórica que o Weber está desenhando pra gente. É uma reviravolta e tanto. Demais! O homem que inventou o sentido moderno de vocação, que pegou a palavra para trabalho secular e injetou nela toda uma missão sagrada, ele seria o primeiro a abominar a cultura corporativa moderna, a cultura do hustle, do enriquecimento sem fim. Ele teria pavor disso. Ele odiaria profundamente o espírito capitalista de, digamos, um Benjamin Franklin. Total! O Lutero atacava violentamente os usurários e os grandes comerciantes monopolistas da época dele, tipo aquela família poderosa, os Fugger. Sim, os grandes banqueiros. Ele detestaria a ideia de crescimento contínuo ou de acumulação incessante de capital. Ele literalmente queria que as pessoas ficassem estagnadas nas posições de classe delas, cumprindo quietinhas o seu papel na engrenagem, porque na visão dele, tentar subir na vida era duvidar da sabedoria de Deus. Exatamente. E esse é o paradoxo central do luteranismo histórico que o Weber expõe. A semente do conceito de Beruf estava ali, plantada. O trabalho tinha se tornado sagrado. Mas o solo onde ela estava plantada sob os cuidados estritos do Lutero era um solo de puro tradicionalismo econômico. Faltava alguma coisa, sabe? Algo para romper de vez essa barreira da passividade. Precisava de um empurrão. Precisava. E é aí que o Weber nos fornece a ponte lógica para o próximo estágio da argumentação dele. O luteranismo, de forma isolada, não possuía a energia necessária para criar o tal espírito do capitalismo. Faltava combustível. Faltava. Para entender como a máquina de fato começou a andar, a investigação vai precisar dar um salto. E que salto, né? O salto do luteranismo conservador direto para o território muito mais intenso, muito mais radical do calvinismo e das seitas puritanas protestantes. Exato, calvinismo. Se a gente fosse usar, sei lá, uma analogia mecânica aqui para quem nos escuta, a gente poderia dizer que o Lutero construiu um motor dessa nova ética de trabalho, valorizando a vocação diária, mas ele mesmo deixou o freio de mão puxado com o tradicionalismo extremado dele. Uma analogia excelente. Né? E aí foram os calvinistas e os puritanos que mais tarde entraram nesse veículo, soltaram o freio de mão da passividade social com tudo e pisaram fundo no acelerador da ação no mundo material. Pegaram a bola e correram para o gol. Correram para o abraço. O texto do Weber argumenta que a verdadeira síntese entre a vida prática, cheia daquela energia transformadora e metódica, e o ponto de partida religioso, isso só ocorreu de fato com o calvinismo e as seitas puritanas. O luteranismo deu aquela estacionada na obediência passiva à autoridade, na aceitação cega do destino. Mas o calvinismo trouxe uma psicologia totalmente diferente. Muito mais ativa e, honestamente, muito mais ansiosa para a atuação no mundo. E a forma como o Weber ilustra essa diferença psicológica no texto, olha, é de uma elegância literária que é absurda. É um dos pontos altos do texto. Ele faz um contraste entre duas grandes obras-primas da literatura ocidental, só para fazer a gente sentir na pele mesmo a diferença abissal entre a mentalidade católica medieval e essa nova psicologia puritana. De um lado, ele invoca o final da Divina Comédia do Dante Alighieri. Isso. E o que a gente encontra no ápice da Divina Comédia, quando Dante finalmente chega lá no paraíso... Muita luz. Muita luz, sim. Mas a gente encontra a visão beatífica. O paraíso do Dante é marcado por uma contemplação silenciosa, estática e passiva. A alma humana fica ali, tipo, paralisada e maravilhada, só absorvendo o mistério inefável de Deus. Parada no tempo. Totalmente. É o triunfo final daquele ideal monástico e contemplativo da Idade Média que a gente falou. O objetivo da existência é, em última análise,
parar e contemplar. Mas do outro lado do ringue literário, Weber coloca o poema épico Paraíso Perdido, do John Milton, que ele chega até a apelidar de A Divina Comédia do Puritanismo. Um título de peso. Demais. E o contraste do final dessa obra é arrepiante, gente. O Adão e a Eva acabaram de ser expulsos do Jardim do Éden, o paraíso de contemplação se fechou para sempre, a porta bateu, e o mundo real, cheio de espinhos, de suor e de dor, se abre bem na frente deles. Uma realidade dura. Muito dura. Mas aí o anjo Miguel se vira pro Adão, e não com uma mensagem de desespero passivo, do tipo senta e chora. Ele dá uma instrução que é a mais pura essência puritana. Uhum. Ele diz algo na linha de: a esse conhecimento que você obteve, adicione a ação, adicione a virtude cristã, a fé e o amor. E então você não sentirá falta do paraíso, pois terá um paraíso muito mais feliz dentro de si mesmo. Nossa, isso é fortíssimo. E levanta uma questão importantíssima sobre a mudança de paradigma aqui. O mundo material, essa vasta terra, já não é mais um lugar de exílio amargo que tem que se suportar só até a morte chegar. Não é uma sala de espera. Exato. O Éden contemplativo acabou. A ordem agora é agir. Dominar a terra, trabalhar incansavelmente e transformá-la através de uma virtude cristã aplicada ali na prática todos os dias. É quase uma ordem militar. É uma atitude radicalmente orientada para a ação ininterrupta. E o Weber aponta com toda a razão que essa valorização profunda da vida ativa, intramundana, como o grande campo de batalha moral, seria impensável na boca de um autor medieval focado na ascese. E seria igualmente impensável nos hinos luteranos mais conformistas. Completamente fora de sintonia com eles. Sim, a energia puritana transformou o trabalho no mundo na própria prova de que você estava salvo. Então, para resumir, o calvinismo pegou aquela invenção linguística do Lutero, o tal do Beruf, esvaziou a parte do fique sentadinho onde Deus te colocou e injetou uma urgência frenética de prove o seu valor a Deus, transformando o mundo através do trabalho. Exatamente a receita da ansiedade moderna. Sem dúvida. O que nos traz de forma bem orgânica para a parte final desse trecho de leitura, o grande aviso metodológico do Weber. A verdadeira tarefa da investigação. Porque, com tudo que a gente discutiu até aqui, é muito fácil alguém na nossa audiência concluir que, sei lá, esses reformadores religiosos sentaram em volta de uma mesa de carvalho, abriram os mapas e planejaram criar o sistema de mercado moderno. Uma conspiração capitalista do século XVI. Exato. Vamos criar o capitalismo corporativo, galera? E é exatamente contra esse tipo de conclusão rasteira e simplista que o Weber constrói o seu alerta metodológico mais rigoroso do livro. Uhum. Ele é extremamente cuidadoso para que a gente não caia na armadilha de uma causalidade histórica boba. Reformadores teológicos como Martinho Lutero, João Calvino, John Wesley, eles não eram fundadores de sociedades para cultura ética ou coisas do tipo. Eles não eram economistas disfarçados de padre. Definitivamente não. Eles não eram sociólogos elaborando programas de reforma social ou econômica para o futuro. Eles não tinham, o menor interesse em projetos humanitários que fossem focados em melhorar as condições materiais e de conforto da população. O objetivo deles definitivamente não era aumentar o produto interno bruto da Europa. Longe disso. O Weber é taxativo no texto. O único ponto central, o eixo em torno do qual toda a vida e o pensamento desses homens girava, era a salvação da alma. Só isso. Esse era o princípio e o fim de todas as ações deles. O fato de que as pregações que eles faziam acabaram gerando uma explosão de produtividade absurda, acumulando capital e alterando toda a estrutura de classes, isso foi uma consequência inteiramente indireta, não intencional. E até indevejada, né? Muitas vezes frontalmente oposta àquilo que eles mesmos desejavam para a sociedade. Eles estavam olhando obcecados para o céu e acabaram reconfigurando a Terra por puro acidente histórico. O que nos leva àquele conceito genial que o Weber pega emprestado da ciência e da literatura para explicar a metodologia dele neste livro, a ideia de Wahlvermannschaften. Um palavrão alemão. É, um belo de um palavrão. Mas a tradução funcional para Wahlverwandtschaften seria afinidades eletivas, né? Isso mesmo. É um conceito que o Weber extrai da química da época dele
e que tinha sido muito popularizado por um romance famoso do Goethe. Uhum. Na química, a afinidade eletiva descreve o fenômeno onde duas substâncias diferentes, quando são colocadas juntas, reagem de forma intensa e formam um composto totalmente novo. O Weber usa essa metáfora para esclarecer exatamente o que ele está tentando provar. Que não é uma linha reta causa e efeito. Exato, ele não está defendendo a tese ingênua de que a reforma protestante, assim de forma isolada, causou o capitalismo. O próprio Weber destaca que formas iniciais de capitalismo comercial, com banqueiros e grandes mercadores, já existiam há séculos lá na Itália e tal. Pessoal de Veneza, Florença... Então, sim, eles já estavam lá. Então, que fique muito claro para quem nos ouve, não estamos falando de determinismo econômico ou espiritual. Não é aquela regrinha boba de a teologia A gerou automaticamente a economia B. Exatamente. O foco da investigação do Weber é descobrir até que ponto as ideias religiosas, essas forças espirituais abstratas sobre o inferno, o paraíso e o chamado, interagiram com a base material que já estava lá. Como elas se misturaram. Isso. Ele quer saber como a ética protestante participou da formatação qualitativa e da expansão quantitativa desse espírito pelo mundo. O maquinário frio da economia de mercado já estava sendo construído aos poucos pelas forças da história material. Mas a ética protestante, essa crença visceral de que o trabalho incessante era uma ordem direta de Deus... E isso funcionou como um combustível psicológico de altíssima octanagem, né? Perfeito. Quando essa ansiedade religiosa intensa encontrou a engrenagem do comércio que estava engatinhando, ocorreu a tal da afinidade eletiva. A reação criou essa mentalidade moderna que foca no trabalho não só como uma forma de não morrer de fome, mas como o centro absoluto do valor de um indivíduo. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Se a gente puder sintetizar a grande lição metodológica do Weber nesse trecho. A evolução da sociedade não obedece a um determinismo econômico inflexível. Sabe, como se fôssemos todos robozinhos respondendo só a estímulos financeiros. Uhum. E também não obedece a um idealismo puro, tipo, boas ideias e boas intenções mudam o mundo. A história real é um laboratório muito caótico, onde doutrinas teológicas meio obscuras sobre quem vai para o céu ou para o inferno acabam se entrelaçando de forma totalmente acidental com a economia, forjando a cultura material moderna por meio de consequências que, tipo, ninguém previu. A história é o reino absoluto das consequências não intencionais. É uma ironia monumental, sério. Bom, nos aproximando do fechamento do mergulho de hoje nesse trecho denso, eu acho fundamental a gente cristalizar 3 aprendizados principais que saltam dessas páginas para o pessoal que acompanha o projeto. Vamos lá. Primeiro, o poder absurdo e transformador da linguagem e da tradução na história humana. A gente viu como a invenção conceitual do sentido moderno de Beruf, essa vocação secularizada, demonstra que o simples ato de traduzir uma palavra pode alterar silenciosamente a forma como milhões de pessoas enxergam a realidade ao longo dos séculos. O segundo aprendizado, claro, é a revolução na hierarquia moral que a gente discutiu. Aquela transição drástica que retirou todo o peso da virtude suprema das costas dos monges contemplativos que ficavam isolados nos mosteiros. E colocou esse peso sobre os ombros das pessoas comuns. Exato, das pessoas comuns no mundo secular. O trabalho cotidiano deixou de ser visto só como uma mera necessidade biológica ou um castigo e foi içado para a categoria de mais alta virtude religiosa possível para se agradar ao Criador. E terceiro, o perigo e o fascínio das intenções históricas que saem pela culatra. A ideia de que reformadores que estavam ali consumidos única e exclusivamente pelo terror da condenação eterna e pela busca da salvação da alma, acabaram, sem querer, fornecendo a principal infraestrutura psicológica que sustenta a cultura de trabalho mais secular e focada no mundo material que já existiu. É loucura, né? Eles criaram o motor mental do capitalismo sem terem a mínima intenção de serem capitalistas. Nenhuma! E essa é uma engrenagem que continua gerando com força total hoje em dia. Por isso, fica o convite para a nossa audiência refletir um pouco hoje, talvez no trânsito ou lavando a louça, diante de tudo isso, até que ponto a maneira como encaramos o nosso trabalho diário
Sabe, aquele orgulho desmedido pela carreira ou aquela culpa constante que a gente mencionou no começo, quando escolhemos simplesmente descansar no fim de semana. A famosa culpa de não ser produtivo no domingo. Exatamente. Será que essas sensações não carregam ainda o fantasma invisível dessa vocação sagrada, que foi moldada por monges e reformadores séculos atrás? É algo para se pensar muito enquanto seguimos na nossa rotina corrida. E, claro, continuem acompanhando, pois no próximo mergulho seguiremos abrindo os arquivos dessa investigação que está apenas começando a esquentar. Hoje, para deixar a mente de vocês fervilhando. Manda. Se a nossa ética de trabalho contemporânea, essa nossa busca inflexível por produtividade, métricas e sucesso profissional o tempo todo, nasceu calcada e justificada na necessidade psicológica de cumprir um chamado literal de Deus, o que acontece com a mente humana e com as estruturas sociais quando esse motor de crença religiosa original desvanece no mundo moderno e secular, mas a máquina de trabalho implacável continua de pé, exigindo a mesma devoção absoluta?